Eu vou fazer a leitura do texto para a pastora, amém? Quem quiser abrir suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 16, a gente vai ler do verso 1 até o 15. Tá bom? Amém? Gênesis 16, do 1 ao 15. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Quando foi isso? Aconteceu. Já faz 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar, e ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou Agar e esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: tenho eu visto aquele que me vê. Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lahai. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome Ismael. Até o 15. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém. Podem sentar. Quantos conhecem a história de Agar? Mais ou menos. A história de Agar? Sim. No capítulo anterior de Gênesis, em Gênesis 15, nós vemos Deus a prometer novamente a Abraão que ele ia lhe dar uma descendência. Ele faz novamente a mesma promessa que ele fez em Gênesis 12. Quando ele chamou Abraão, ele prometeu que a descendência dele seria grande. E isso foi, Abraão tinha 75 anos nessa altura, mais ou menos. Ele saiu da sua terra e ele foi para a terra que Deus lhe mandou. Entretanto, durante esse tempo, passou-se várias coisas. E vemos no capítulo 15, que Deus, ele vai ter com Abraão e ele volta novamente a prometer a mesma coisa. Ele diz para ele olhar para as estrelas do céu, ele pergunta se elas pode contar. E ele diz: a tua descendência será como as estrelas do céu. E Abraão creu, e diz que Abraão creu e foi-lhe imputado como justiça. Ele teve fé naquela palavra, ele teve fé naquela promessa. Mas passado pouco tempo, nós vemos aqui, nós não sabemos quanto tempo se passou, mas nós vemos que Abraão, ele creu, mas ele também procurou fazer as coisas à maneira dele. Ele deu ouvidos à sua esposa. Sara, nesta altura, já era alguém
que avançada de idade, ela é alguém que a Bíblia diz que já não tinha o costume das mulheres, portanto já tinha perdido a esperança de ter um filho. A promessa ainda estava lá, mas Sara, ela já não estava a acreditar e ela pensou, talvez nós possamos arranjar uma maneira de ter um filho. Eu vou-te dar a minha serva, ela tinha uma serva chamada Agar. Agar era uma escrava egípcia, que provavelmente lhes foi dado quando eles estiveram no Egito. E então ela resolveu dar essa escrava para Abraão ter relacionamento com ela, relações com ela, para poder ter um filho. Hoje em dia isto é algo estranho para nós, na altura era algo comum. Era algo que muitas mulheres faziam. Mulheres da sociedade, mulheres que tinham dinheiro, se elas não conseguiam ter filhos, muitas vezes elas davam as suas escravas para poder ter filhos. E então era algo que costumava-se fazer. E então Sara, ela faz isso. E quando esse filho nascesse, ele era considerado filho de Abraão e filho de Sara. Não seria filho de Agar, seria filho de Sara. Seria alguém, um filho, que teria o privilégio, teria todas a herança do pai, do Abraão. Ele seria um filho legítimo neste caso. Entretanto, ela ficou grávida. Agar, ela não teve dizer nenhum nesta situação. Ela era considerada uma propriedade. Ninguém lhe perguntou nada. Ela engravidou. E quando ela engravidou, ela começou-se a sentir especial. Ela começou a sentir-se alguém que tinha conseguido fazer algo que a sua senhora não conseguiu fazer, que era engravidar. E por causa disso, por causa do orgulho, por causa de começar a olhar para Sara de uma maneira não muito correta, não de honra, a Sara, ela ficou, para já ela já devia de se sentir muito triste por não conseguir engravidar. Na altura era uma vergonha uma mulher não conseguir ter filhos. E com esta situação, a Sara, ela tem uma atitude muito má. Ela começa a maltratar a Agar, até que Agar, ela não aguenta mais a situação e ela foge. Ela foge para o deserto e lá ela encontra o anjo do Senhor. E nós encontramos Agar nesta situação. E o anjo diz assim, Agar, de onde é que tu vens e para onde é que tu vais? E ela diz, de onde é que ela vem? Que ela estava a fugir da sua senhora. Mas ela não diz para onde é que vai, porque ela não sabia para onde é que ela ia. Ela não tinha planos para o futuro. Ela sabia o que é que se estava a passar no seu passado, ela sabia a situação difícil que ela estava a ter, mas ela não sabia o que é que ela iria fazer no futuro. Ela era uma escrava, alguém que não tinha nada, não tinha bens nenhuns, não tinha direitos nenhuns, e ainda por cima ela estava grávida. Então ela estava completamente perdida. Alguém que realmente ela não tinha esperança no futuro. E então o anjo, ele diz-lhe algo muito importante para a vida dela. Alguém que era considerado como ninguém, como propriedade, sem direitos, ele diz-lhe, o teu filho, tu vais dar à luz um filho. Em primeiro lugar, um filho era uma bênção nessa altura. O filho era... Todos os homens, eles queriam ter o filho para seguir o seu nome, para poderem ajudar no trabalho, para poderem terem a herança, para continuar a família. Então, tu vais ter à luz um filho. Mas não é só um filho qualquer. Esse filho, ele vai ter muitos filhos. Ele vai ter uma grande descendência. Tu não vais ser uma pessoa qualquer e esse filho, ele não vai ser só uma pessoa qualquer. Ele vai ser alguém que vai ser poderoso. Ele vai ser alguém que vai multiplicar. Ele vai ser alguém que será reconhecido na terra. Então esse anjo ele começa a profetizar na vida de Agar. Começa-lhe a dar uma nova identidade. Começa-lhe a dar uma nova promessa. Começa-lhe a dar uma nova esperança.
começa a mudar a maneira como ela se via. Que realmente ela não seria somente a escrava Agar, mas ela seria a mãe de alguém que ia ser poderoso, alguém que iria ser numeroso. Ela seria a matriarca de uma geração, de uma descendência. E diz mais, tu vais dar à luz um filho e vais colocar o nome de Ismael. Alguém sabe o que é que Ismael quer dizer? Ismael. Tenho um sobrinho chamado Ismael, então eu sei. Ismael, todos os nomes terminados em El é Deus qualquer coisa. Vocês sabem disso, que El é Deus. Ismael é o Deus que ouve. Deus que ouve. Então o anjo diz assim, Deus ouviu a tua aflição. Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o teu choro. E por causa dele ter ouvido, tu vais colocar o nome do teu filho de Deus que ouve. O Deus que ouve. E esse Deus continua a ouvir. O Deus que ouve. Mas não só ele se revelou como o Deus que ouve, o Deus que ouviu a aflição dela, o Deus que ouviu tudo aquilo que ela estava a passar, mas também ele se revela como o Deus que vê. Versículo 13, é este versículo que eu quero me focar. Diz assim, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, terei eu visto aquele que me vê. Agar, ela tem uma revelação. Ela compreende que aquele anjo que está a falar com ela, e muitas vezes no Velho Testamento, o anjo do Senhor, nós pensamos que seria Jesus, a segunda pessoa de Deus a se revelar. E ela tem a revelação de que o Deus que vê foi o Deus que ela viu. O Deus que vê todas as coisas. O Deus que já a conhecia, que já tinha visto a sua aflição, tinha visto a sua humilhação, tinha visto tudo aquilo que ela estava a passar nas mãos da sua senhora. Esse Deus a via. Mas não só ele a via, como ela conseguiu o ver. Ela teve a revelação do Deus que vê, o Deus El Roi. Há vários nomes de Deus que nos é revelado na Bíblia. Quando Deus apareceu a Abraão, Deus lhe disse que ela é o Deus, eu sou. Eu sou. Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus intemporal, o Deus que continua sempre, o Deus eterno. Aqui ele está-se a revelar a Agar como o Deus que vê. O Deus que vê todas as coisas. Provavelmente Agar, ela já tinha ouvido falar do Deus de Abraão. Lembrem-se, ela estava lá na casa deles. Ela sabia que Abraão servia a um Deus diferente. Ela tinha vindo do egípcio, provavelmente estava habituada a vários deuses, às pessoas adorarem várias coisas. E ela já tinha ouvido falar do Deus de Abraão. O Deus que o tinha chamado, que lhe tinha dado uma promessa. O Deus que o tinha guiado àquela terra. O Deus que o tinha abençoado, que tinha multiplicado o seu gado, os seus servos, a sua saúde. O Deus que estava com ele. Ela tinha ouvido falar sobre esse Deus. O Deus que cuidava dos seus senhores. Esse era o Deus de ouvir falar. Mas naquele dia, ela teve a revelação do Deus que ela ouvia falar, era também o Deus que ela conseguia ver. Ela teve um encontro com esse Deus. Ela foi transformada através desse encontro. Ela conseguiu ver o Deus que já havia. Ela conseguiu realmente compreender que aquele Deus que havia era também um Deus que queria ter um relacionamento com ele. Era um Deus que ela podia ter. O Deus que vê.
Deus, Ele nos vê em todas as situações. Todas as situações. Para alguns, talvez vos faça tremer um pouco. Para outros, é um consolo para a nossa vida. Deus nos vê em todas as situações. Ele está sempre com os olhos atentos sobre todos os seres da terra. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor. Nós chamamos esta característica de Deus de omnisciente. Deus que está em toda a parte. Deus que vê todas as coisas. Deus que realmente conhece os bons, os maus, tudo. Ele não só vê, Ele entende, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos. Ele vê tudo. Salmo 11:4 diz assim: o Senhor está no seu templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus vê. Deus vê a nossa condição, Deus vê a nossa dor, Deus vê a nossa amargura, Deus vê as nossas lutas, Deus vê as nossas vitórias, Deus vê as nossas reações, Deus vê o nosso coração, as nossas atitudes. Deus tudo vê. Ele tudo vê. Cada detalhe, cada suspiro, cada lágrima, cada oração muda que às vezes a gente faz, que é só o coração a falar. Ele vê. Ele vê. Ele é um Deus que nos vê. Sempre, em todas as situações, em todos os lugares. Nós podemos passar a nossa vida a ouvir falar deste Deus, ouvir falar deste Deus que abençoa, ouvir falar deste Deus que dá promessas, ouvir falar deste Deus que criou os céus e a terra. Mas nós temos que ver esse Deus que nos vê, de ter um encontro com esse Deus que realmente quer ter um encontro conosco. E muitas vezes nós temos que nos encontrar com uma Agar no meio do deserto, sem saber para onde ir, sem saber para onde caminhar, sem ter esperança no futuro. Mas Deus, Ele se revelou a uma escrava que não tinha identidade, que não tinha direitos, que na realidade, perante a sociedade, ela não era ninguém. E a Bíblia a chama pelo nome, mas não só a Bíblia. Deus a chamou pelo nome. Agar, que estás aqui a fazer? De onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? Perdão. E ela teve esse encontro com esse Deus. E ela teve essa revelação do Deus que vê. E aquilo que o anjo lhe mandou fazer foi: volta para a tua situação. Submete-te à tua senhora. Eu vou fazer muita coisa. Eu vou te dar um filho. Eu tenho promessas para a tua vida. Tu não serás esquecida. Mas aquilo que tu tens que fazer é voltar para a tua situação. E o que ela fez? Ela obedeceu. Ela voltou para a situação onde ela estava. Sabem porquê é que ela foi capaz de voltar para a situação que ela estava? Porque ela foi tocada. Porque ela foi transformada. Porque ela teve um encontro com o Deus que vê. Ela teve um encontro com aquele que transforma o coração. A sua situação não mudou. Como a Efigénia disse, nós vamos sair daqui e nossos problemas estão iguais, as frustrações, tudo lá fora está igual. O que muda somos nós. O que Deus quer mudar não é as nossas situações, somos nós. Aonde está difícil é onde Deus nos quer. Aonde está a batalha maior é onde Deus nos quer.
É lá que Ele nos quer usar, é lá que Ele nos quer abençoar, é lá que Ele nos quer transformar. É difícil muitas vezes. Às vezes são situações impossíveis aos olhos humanos. O que ela estava a sofrer, em primeiro lugar, ela estava a sofrer também era culpa dela. Porque ela se sentiu orgulhosa. Mas também era uma situação humilhante para ela. Mas era lá que Deus a queria naquele momento. Era lá, perto de Abraão e Sara. E ele disse, submete-te, submete-te. Nada mudou, mas ela tinha mudado. Ela tinha mudado. Porque vemos que ela depois voltou e nós não ouvimos mais falar sobre Agar ser insubmissa, sobre ela ser orgulhosa, sobre problemas com a Sara. O coração da Sara não mudou. O coração da Agar mudou. A vida da Agar mudou. A vida da Agar foi transformada quando ela encontrou. Ela pôde voltar para casa porque ela foi mudada e transformada pelo encontro que ela teve com o anjo de Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar como o Deus que vê. Ele quer que você veja que Ele é o Deus que a vê. E Ele vê porque você tem uma importância enorme para Ele. Porque Ele tem uma promessa para a sua vida. Porque Ele tem coisas para fazer na sua vida. Porque tudo aquilo que Ele tem ainda para fazer, Ele ainda não desistiu de fazer. Muitas vezes nós temos fugido. Há pessoas que elas fogem constantemente de situações difíceis. Há pessoas que continuam a ir para o deserto porque não querem estar aqui, porque não querem estar ali. Elas mudam de emprego, elas mudam de igreja, elas mudam de trabalho, elas mudam e correm. E elas só vão parar de correr quando elas tiverem um encontro real com Deus. Para serem transformadas. E começarem não a andar por aquilo que elas sentem, não a andar por aquilo que eles querem, não a andar porque querem algo acontecer, mas que elas são transformadas verdadeiramente, completamente. Tendo um encontro real com Deus e obedecendo à sua palavra. Obedecendo. Como a Cris disse, é isso que Deus nos quer obedecer. Está difícil, mata a sua carne. Mata a sua carne. Porque Deus, Ele não nos chamou para nos agradar e fazer as nossas vontades, é para nós fazermos a sua vontade. E Ele nos chamou para pegar a cruz. Ele nos chamou para nós nos crucificarmos a cada dia. Ele nos chamou para nós servirmos e não sermos servidos. Ele nos chamou para nós amarmos. Ele nos chamou para nós nos sacrificarmos pelo seu reino. Ele nos chamou para nos usar, para sermos uma bênção para as outras pessoas. Você hoje vai sair daqui e você vai voltar para as mesmas circunstâncias que você tinha quando entrou aqui. Você vai estar no mesmo emprego. Você vai estar no mesmo casamento, você vai estar com os mesmos amigos, você vai estar com as mesmas batalhas, com as mesmas lutas. Mas você pode sair daqui transformado. Você pode sair daqui mudado. Você pode sair daqui com a capacitação, com a graça de Deus, que é mais que suficiente para nós podermos passar por cada situação. Cada situação. Porque não pense que os olhos de Deus estão fechados para a sua situação, para a sua dor. Não pense que Deus não é capaz de mudar a sua situação assim. Mas Ele não quer mudar a situação, Ele quer mudar você. Ele está interessado mais na sua salvação, na sua vida, na sua transformação, do que está interessado em mudar qualquer coisa que seja. Na sua vida. Eu tenho pensado muito nisso, sabem quando é que a lâmpada brilha mais?
quanto mais como é que se chama? Não é o vaso, como é que se chama? O candeeiro, obrigada. Vocês já tiveram aqueles candeeiros muito fechados, que não dão luz nenhuma? Eu tinha um lá em casa que era assim todo fechado e que nós tivemos de tirar porque não dava luz nenhuma. Quanto mais aberto o candeeiro for, mais a luz. Deus, Ele nos quebra para que a sua luz brilhe. Se nós estivermos fechados, se nós estivermos todos direitinhos, Ele não consegue brilhar através da nossa vida. Ele nos quebra. Ele nos quebra para que nós possamos brilhar a sua luz. É esse o objetivo que Ele tem nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, nas perseguições, em cada situação difícil. E hoje Ele se revela como o Deus que vê. E se você conseguir ter essa revelação, assim como Agar teve, que Deus é um Deus que o vê, mas não só isso, porque você já ouviu falar isso muitas vezes. Não só você sabe que é o Deus que vê, mas que você consegue ver o Deus que vê. Você consegue ver. Não através dos olhos naturais, mas através dos olhos espirituais. Você vê aquele Deus que a vê. Você entende aquele Deus que a entende. Você acredita naquele Deus que tem as promessas para a sua vida. Você coloca a sua vida à disposição ao Deus que deu a sua vida por si. Você obedece àquele Deus que simplesmente quer o melhor para a sua vida. Você se rende ao Deus que realmente é poderoso para transformar e para fazer tudo aquilo que Ele tem planeado para a sua vida. Como Agar, que a sua vida foi transformada. Esta é a minha oração para hoje. Que a sua vida seja transformada. Não saia hoje daqui sem ver o Deus que a vê, sem ter revelação do Deus que a ama, sem ter um encontro real com Ele, sem deixar Ele transformar a sua vida. As circunstâncias vão ficar provavelmente iguais, mas você nunca mais será igual. Porque Agar, ela nunca mais foi igual. E todos aqueles que têm um encontro real com Deus, eles não mais são iguais. Não dá para ficar igual. Quando nós temos uma revelação de quem é Deus. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos, quando nós temos aquela revelação de que Ele é o Deus que está conosco. Não fuja. Pare de fugir. Pare de fugir do seu chamado. Pare de fugir de Deus. Pare de andar à busca de outras coisas. De dinheiro, de prazeres, de fama, de amor lá fora, de seja o que for. Pare de fugir de Deus. E se renda a Ele. Se renda a Ele. Ele o vai capacitar para todas as coisas. Eu não consigo imaginar a situação da Agar. Não consigo imaginar ela ter voltado àquela situação. Mas uma coisa eu sei, ela obedeceu. Às vezes é difícil nós pensarmos que Deus nos leva ou nos manda para a mesma situação. Mas se Ele ainda não mudou a situação, é porque Ele ainda está à espera de mudar a sua vida. Se Ele ainda não deu a vitória numa situação, é porque Ele está ainda a transformar a sua vida. Se Ele ainda não mandou a bênção, é porque Ele ainda está a preparar a sua vida para Ele mandar essa bênção, porque você ainda não está pronto para receber. Em todas as situações, que você tenha a revelação de que Ele é o El Roi, o Deus que vê todas as coisas, omnisciente, presente em todas as situações. Vamos fechar os seus olhos.